7 das informações pessoais. Artigo 31. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais. Parágrafo 1º. As informações pessoais a que se refere este artigo, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem, inciso 1, terão seu acesso restrito, independentemente de classificação, de sigilo e pelo prazo máximo de 100 anos, a contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e a pessoa que elas referirem e, inciso 2, poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa que elas se referirem. Parágrafo 2º. Aquele que obtiver acesso às informações de que trata este artigo será responsabilizado por seu uso indevido. Parágrafo 3º. O consentimento referido no inciso 2 do parágrafo 1º não será exigido quando as informações forem necessárias. Inciso 1. A prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e para a utilização única e exclusivamente para tratamento médico. Inciso 2. A realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, previstos em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que as informações se referirem. Inciso 3. Ao cumprimento de ordem judicial. Inciso 4. A defesa de direitos humanos. Ou, inciso 5. A proteção do interesse público e geral preponderante. Parágrafo 4º. A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem de pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância. Parágrafo 5º. Regulamento disporá sobre procedimentos para tratamento de informação pessoal. Capítulo 5 das responsabilidades. Artigo 32. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar. Inciso 1. Recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa. Inciso 2. Utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente, informação que se encontre sob sua guarda ou a que tenha acesso ou conhecimento, em razão do exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública. Inciso 3. Agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à informação. Inciso 4. Divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido à informação sigilosa ou informação pessoal. Inciso 5. Impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem. Inciso 6. Ocultar da revisão de autoridade superior competente informação sigilosa para beneficiar a si ou a outrem ou em prejuízo de terceiros. Inciso 7. Destruir ou subtrair por qualquer meio documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado. Parágrafo 1º. Atendido o princípio do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal, as condutas descritas no caput serão consideradas. Inciso 1. Para fins de regulamentos disciplinares das Forças Armadas, transgressões militares médias ou graves, segundo os critérios neles estabelecidos, desde que não tipificadas em lei como crime ou contravenção penal. Ou, inciso 2,
para fins do disposto na Lei 8.112 e suas alterações, infrações administrativas que deverão ser apenadas, no mínimo, com a suspensão segundo os critérios nela estabelecidos. Parágrafo 2º. Pelas condutas descritas no caput, poderá o militar ou agente público responder também por improbidade administrativa, conforme o disposto nas leis nº 1079 e 8.429. Artigo 33. A pessoa física ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder público e deixar de observar o disposto nesta lei, estará sujeita às seguintes sanções: inciso 1, advertência; 2, multa; 3, rescisão do vínculo com o poder público; 4, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo não superior a 2 anos. Inciso 5, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. Parágrafo 1º. As sanções previstas nos incisos 1, 3 e 4 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso 2, assegurado o direito de defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 dias. Parágrafo 2º. A reabilitação referida no inciso 5 será autorizada somente quando o interessado efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 4º. Parágrafo 3º. A aplicação da sanção prevista no inciso 5 é de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão ou entidade pública facultada à defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 dias da abertura de vista. Artigo 34. Os órgãos e entidades públicas respondem diretamente pelos danos causados em decorrência da divulgação não autorizada ou utilização indevida de informações sigilosas ou informações pessoais, cabendo apuração de responsabilidade funcional, nos casos de dolo ou culpa, assegurado o respectivo direito de regresso. Parágrafo único. O disposto nesse artigo aplica-se à pessoa física ou entidade privada que, em virtude de vínculo de natureza com órgãos ou entidades, tem acesso à informação sigilosa ou pessoal e a submeta a tratamento indevido. Capítulo 6. Disposições finais e transitórias. Artigo 35. Vetado. Parágrafo 1º. É instituída a Comissão Mista de Reavaliação de Informações, que decidirá, no âmbito da Administração Pública Federal, sobre o tratamento e a classificação de informações sigilosas e terá competência para, inciso 1, requisitar da autoridade que classificar informação como ultrasecreta e secreta esclarecimento ou conteúdo parcial ou integral da informação. Inciso 2. Rever a classificação de informações ultrasecretas ou secretas, de ofício ou mediante provocação de pessoa interessada, observado o disposto no artigo 7º e demais dispositivos desta lei. Inciso 3. Prorrogar o prazo de sigilo de informação classificada como ultrasecreta, sempre por prazo determinado, enquanto o seu acesso ou divulgação puder ocasionar ameaça externa à soberania nacional ou à integridade do território nacional ou grave risco às relações internacionais do país, observado o prazo previsto no parágrafo 1º do artigo 24. Parágrafo 2º. O prazo referido no inciso 3 é limitado a uma única renovação. Parágrafo 3º. A revisão de ofício a que se refere o inciso 2 do parágrafo 1º deverá ocorrer no máximo a cada 4 anos, após a reavaliação prevista no artigo 39,
quando se tratar de documentos ultrasecretos ou secretos. Parágrafo 4º. A não deliberação sobre a revisão pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações nos prazos previstos no parágrafo 3º implicará a desclassificação automática das informações. Parágrafo 5º. Regulamento disporá sobre a composição, organização e funcionamento da Comissão Mista de Reavaliação de Informações, observado o mandato de 2 anos para seus integrantes e demais disposições desta lei. Artigo 36. O tratamento de informação sigilosa resultante de tratados, acordos ou atos internacionais atenderá às normas e recomendações constantes desses instrumentos. Artigo 37. É instituído no âmbito do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República o Núcleo de Segurança e Credenciamento, que tem por objetivos: inciso 1. Promover e propor a regulamentação do credenciamento de segurança de pessoas físicas, empresas, órgãos ou entidades para tratamento de informações sigilosas. Inciso 2. Garantir a segurança de informações sigilosas, inclusive aquelas provenientes de países, organizações internacionais com as quais a República Federativa do Brasil tenha firmado tratado, acordo, contrato ou qualquer outro ato internacional, sem prejuízo das atribuições do Ministério das Relações Exteriores e dos demais órgãos competentes. Parágrafo único. Regulamento disporá sobre a composição, organização e funcionamento do NSC. Artigo 38. Aplica-se, no que couber, a Lei nº 9.507, em relação à informação de pessoa física ou jurídica constante de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Artigo 39. Os órgãos e entidades públicas deverão proceder à reavaliação das informações classificadas como ultrasecretas e secretas, no prazo máximo de 2 anos, contado do termo inicial de vigência desta lei. Parágrafo 1º. A restrição de acesso a informações, em razão da reavaliação prevista no caput, deverá observar os prazos e condições previstos nesta lei. Parágrafo 2º. No âmbito da administração pública federal, a reavaliação prevista no caput poderá ser revista a qualquer tempo pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações observados nos termos desta lei. Parágrafo 3º. Enquanto não transcorrido o prazo de reavaliação previsto no caput, será mantida a classificação da informação nos termos da legislação precedente. Parágrafo 4º. As informações classificadas como secretas e ultrasecretas não reavaliadas no prazo previsto no caput serão consideradas automaticamente de acesso público. Artigo 40. No prazo de 60 dias, a contar da vigência desta lei, o dirigente máximo de cada órgão ou entidade da administração pública federal, direta e indireta, designará autoridade que lhe seja diretamente subordinada para, no âmbito do respectivo órgão ou entidade, exercer as seguintes atribuições. Inciso 1. Assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à informação de forma eficiente e adequada aos objetivos desta lei. Inciso 2. Monitorar a implementação do disposto nesta lei e apresentar relatórios periódicos sobre o seu cumprimento. Inciso 3. Recomendar as medidas indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento das normas e procedimentos necessários ao correto cumprimento do disposto nesta lei. Inciso 4. Orientar as respectivas unidades, no que se refere ao cumprimento do disposto desta lei e seus regulamentos. Artigo 41. O Poder Executivo Federal designará órgão da administração pública federal responsável.
Inciso 1. Pela promoção de campanha de abrangência nacional de fomento à cultura da transparência da administração pública e conscientização do direito fundamental de acesso à informação. Inciso 2. Pelo treinamento de agentes públicos no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas à transparência da administração pública. Inciso 3. Pelo monitoramento da aplicação da lei no âmbito da administração pública federal, concentrando a consolidação, a publicação de informações estatísticas relacionadas no artigo 30. Inciso 4. Pelo encaminhamento ao Congresso Nacional de relatório anual com informações atinentes à implementação desta lei. Artigo 42. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei no prazo de 180 dias, a contar da data de sua publicação. Artigo 43. O inciso 6 do artigo 116 da Lei 8.112 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 116. Inciso 6. Levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ou ao conhecimento da autoridade superior, ou quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração. Artigo 44. O capítulo 4 do título 4 da Lei 8.112 passa a vigorar acrescido do seguinte artigo 126-A. Artigo 126-A. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, a outra autoridade competente para apuração de informação concernente à prática de crimes de improbidade ou de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício do cargo, emprego ou função pública. Artigo 45. Cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, em legislação própria, obedecidas as normas gerais estabelecidas nesta lei, definir regras específicas, especialmente quanto ao disposto no artigo 9º e na seção 2 do capítulo 3. Artigo 46. Revogam-se, inciso 1, a Lei 11.111, inciso 2, os artigos 22 a 24 da Lei 8.159, artigo 47. Esta lei entra em vigor 180 dias após a data da sua publicação.